Então, conforme falamos, né, do problema, né, teremos então um objetivo, conforme está sendo falado. Então, por exemplo, na questão da árvore de problemas, ela pode então se transformar na árvore de objetivos, onde teremos os meios e os fins. Pegando o mesmo exemplo que falamos na árvore de problemas, então, por exemplo, como objetivo pode ser índice de acidentes reduzido, né? Ou redução do índice de acidentes, começando com o zero, né? Então, teremos como meios, ônibus trafegam na velocidade permitida, veículos em bom estado, ruas em bom estado, e como fins, passageiros chegam no horário, número de passageiros feridos, mortos reduzido. Então, pegando esse exemplo, essa estrutura, esse diagrama que tem da árvore de problemas e árvore dos objetivos, nos ajuda a construção da justificativa dos resultados e todo o processo, e ter muito claro qual é o problema e o objetivo mais relevante. Então, um projeto, sobretudo quando ele é submetido a outras organizações, entidades ou órgãos públicos para obter apoio, seja qualquer tipo de apoio, ele precisa ser justificado, ou para a população, as pessoas beneficiárias também esperam uma certa justificativa. O que é uma justificativa de um projeto? É utilizar-se de argumentos baseados em parte no diagnóstico e no problema, em parte nos resultados esperados, que possibilitem, digamos, convencer as pessoas que vão ler, as instituições, de que o projeto é relevante, de que vale a pena apostar nesse projeto. Esses objetivos, eles normalmente contêm aspectos relacionados à solução do problema, eles contêm aspectos relacionados aos resultados esperados, e eles contêm também aspectos no sentido de prospectiva, ou seja, resultados que poderão dar continuidade futura ou apontar para perspectivas outras que vão além das metas e dos objetivos específicos daquele projeto. Também, além desse ponto, vai ser descrito no projeto quais são as atividades que vão ser desenvolvidas dentro desse projeto, né, que são um agrupamento com os objetivos, desdobra ele em atividades, né, que são agrupamentos de ações concretas que vão ser desenvolvidas, né, e buscando dentro dessas atividades detalhar como os objetivos específicos serão alcançados. Então, definindo as atividades, os objetivos, as justificativas, precisamos definir também a abrangência do projeto, no caso específico desse tipo de reflexão, o público que vai ser beneficiado por esse projeto. Então, o público ele se divide em dois tipos. Um é o público que nós chamamos alvo, ou seja, aquelas pessoas, ou aquele universo social, ou aquela comunidade, ou aquela sociedade que vai se beneficiar diretamente com o resultado da execução do projeto. E o público indireto, que seriam aqueles ou aquelas pessoas ou famílias que vão ter um benefício indireto. Por exemplo, se nós elaboramos um projeto voltado para as crianças da escola, para atividades ligadas a crianças da escola, o público direto são aquelas crianças da escola e, eventualmente, as outras pessoas que atuam na escola. O público indireto pode ser as famílias e, eventualmente, ou outras pessoas que vivam próximas das famílias dessas crianças. Digamos que seja um projeto ligado à questão ambiental, o resultado desse projeto, indiretamente, ele vai trazer benefícios também para as famílias e talvez para a vizinhança, se ele for, por exemplo, de melhoria do saneamento, ou coleta de dejetos, etc., ou algo parecido. O outro aspecto, né, que foi colocado na estrutura do projeto, que é o como, que é a metodologia, né? Como que o projeto vai ser executado. Nesse ponto da metodologia, vai se definir questões como se vai ser feita uma pesquisa, como que será a participação dos atores envolvidos nesse projeto, quais são as parcerias estratégicas que vão ser desenvolvidas no projeto, se vão ser feitas palestras, oficinas, vivências ou qualquer outro tipo de atividade, né,
que busque ver a forma, né, como esse projeto será executado, será produzido um material, uma cartilha ou algum outro material tentando fazer com que esse objetivo específico seja realizado. Bom, ali nós temos antes de falarmos do cronograma, nós vamos tratar dos recursos necessários para a realização de um projeto. Nós podemos definir um orçamento de projeto a partir de vários aspectos que são fundamentais e necessários. E eu vou aqui relacionar 4 tipos de recursos que são fundamentais e que nós podemos chamar, grosso modo, de orçamentais de um projeto. Um deles são os recursos humanos, ou seja, todas as pessoas, sejam profissionais, sejam pessoas, enfim, que vão estar envolvidas diretamente na execução do projeto, né? Então, se nós estamos prevendo a intervenção de um profissional, nós temos que prever a presença desse profissional em que momento no projeto, porque precisa ser orçado, precisa ser calculado o custo, que vai ter tanto de transporte, locomoção, alojamento, como o pagamento eventual que seja feito. Um outro tipo de recursos que precisamos prever são os que podemos chamar de estruturais ou de infraestrutura. Se para a realização desse projeto necessitamos de um determinado ambiente preparado, tipo uma construção necessária, tipo equipamentos, etc., nós precisamos prever. Eles podem já existir ou podem ser necessários serem adquiridos ou eventualmente construídos. Então eles vão ter que estar contabilizados nos custos desse projeto. Um outro tipo de recursos que é importante prever, sobretudo quando falamos de políticas públicas ou políticas locais, desenvolvimento local, etc., são os recursos políticos, ou seja, as condições favoráveis ou desfavoráveis para a realização desse projeto. Esses recursos políticos, eles não se referem a atividades políticas no sentido do exercício da política de governança. Eles se referem a situações, por exemplo, existem leis favoráveis ou existem leis impeditivas para a realização de determinado projeto. Existem apoios ou existe legitimidade na comunidade, ou existe necessidade de superar resistência da comunidade. Então, esses são recursos políticos, porque são atividades necessárias, são condições necessárias, ou que às vezes precisa se tornar necessário para viabilizar o projeto. E por último, o recurso básico também muito importante na maioria dos projetos é o financeiro. E para isso, para poder se orçar os recursos financeiros, precisamos ter claros os recursos humanos que temos e que necessitamos, a infraestrutura, equipamentos que temos disponíveis ou que necessitamos, e eventualmente nos recursos políticos que às vezes implicam em mobilização e que vai ter um custo também esse processo de mobilização. Às vezes é necessário usar mídias, por exemplo, então nesse caso tem custo e assim por diante. E também prever no orçamento a origem dos recursos, de onde provém, principalmente os recursos financeiros. Se é necessário haver várias instituições que vão contribuir, vão colaborar, vão cofinanciar. Se é necessário ter o que chamamos de contrapartida, muito comum quando vem, por exemplo, recursos federais para o município, que ele exige que o município entre com um determinado percentual para a viabilização do projeto. Então, a elaboração de um orçamento é um processo relativamente complexo, mas ele é absolutamente essencial para, por exemplo, quem for emitir um parecer de aprovação ou não do projeto, se posicione diante disso, já que ele tem que ter coerência, o orçamento todo, como um todo, os recursos, etc., eles têm que estar coerentes com dois outros aspectos centrais, que é a metodologia, né? Que são os objetivos. Então, objetivos, metodologia e recursos ou orçamento estão intimamente casados. Essa questão da coerência interna que o professor Ivaldo está aqui nos explicando é uma coisa bastante importante. Um projeto ele tem que ter uma coerência interna. Então, uma coerência que tem que ter também com a questão do orçamento é o cronograma das atividades. Normalmente, o cronograma das atividades ele tem que ser planejado e muitas vezes ele é apresentado através de uma matriz, né? Onde
que numa coluna vão colocar as atividades que vão ser feitas e na linha, né, na linha horizontal, vão ser colocadas as unidades de tempo que vai se desenvolver, seja semana, seja meses, e aí vai se fazendo uma marcação entre as atividades nos meses que vai ser desenvolvida até chegar ao relatório final do projeto, um relatório de monitoramento das ações que vão ser desenvolvidas. Bom, feito todos esses procedimentos do que nós estamos chamando do fluxo de um projeto, cabe muitas vezes fazer um reforço ou apresentar um reforço que é dado por anexos ou em alguns projetos apêndices. Apêndices são aqueles dados, aqueles resultados elaborados por quem produz o projeto. E anexos são acréscimos que são feitos no sentido de documentos, ou então dados secundários ou dados tirados da internet, informações sobre as instituições ou entidades executoras, informações sobre, por exemplo, os profissionais que vão atuar, enfim, é um conjunto de cartas de apoio, mapas, currículos e assim por diante, que a gente pode acrescentar, eventualmente atas de aprovação por alguma instituição ou entidade, etc. Bom, algumas frases então que podem nos estimular, nos ajudar ou ser para nós um reforço, né, para acreditarmos nos projetos. Uma delas, nem tudo o que é importante pode ser contado e nem tudo o que pode ser contado é importante, de Albert Einstein, um cientista físico renomado. Uma segunda frase que também leva para uma reflexão final: a vida das pessoas não inicia com a implantação do projeto, ou seja, tem uma história dinâmica nesse processo que nós vamos procurar uma intervenção, um projeto a ser desenvolvido. E o que é muito comum, muito corrente, o sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão. E tem uma reflexão que foi feita por uma aborígene australiana para uma missionária, que ela disse assim: se vens aqui para fazer algo por nós, perde seu tempo. Porém, se vens porque sua transformação está envolvida com a nossa, mãos à obra. É isso, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima vez que eventualmente possamos nos encontrar para conversarmos sobre esses outros assuntos. Um bom processo de aprendizagem a todos.